Olá, tudo bem? Hoje, 23 de maio de 2025, vou dar sequência ao nosso estudo sobre nosso 17º estudo. O tema é do sábado para o domingo. O tema anterior foi sobre o mandamento esquecido. Então, hoje, irei dar continuidade e finalizar sobre o mandamento esquecido. Querido e eterno Deus, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, e com a presença e a direção do Teu Espírito Santo, te peço aqui que ilumine o nosso conhecimento novamente e direcione as palavras, nos revelando através da Tua palavra, para que possamos, Senhor, continuar aprendendo a verdade, a guardar os Teus mandamentos, a nos preparar para o reino do Senhor, para a Tua breve volta, para que possamos, Senhor, continuar querendo ter um encontro contigo nas nuvens do céu e principalmente, Senhor, quando fecharmos os olhos, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Obrigada, Jesus, em teu nome. Amém. Do sábado para o domingo. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso instituído por Deus, observados pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus Cristo e seus seguidores, nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela apoio da Bíblia Sagrada? Então, nesse estudo, vamos estudar novamente algumas questões. Possa ser que tenha algum tema aqui, alguma pergunta repetida, mas eu creio que não. Talvez possa ter os capítulos com versículos mostrando a mesma resposta, né? Nos guiando. E antes de iniciar, eu quero fazer aqui um breve complemento, né, desse assunto. A Bíblia diz que um poder religioso jogaria a verdade por terra. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Também cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Daniel, capítulo 7, versículo 25. A primeira lei dominical foi criada por Constantino, imperador romano, em 7 de março de 321 depois de Cristo. Constantino era pagão e adorava o Deus Sol no domingo. Em inglês, domingo significa Sunday, dia do sol. Ele trouxe essa prática para o cristianismo. A Igreja Católica também adotou oficialmente a guarda do domingo no ano 364 depois de Cristo, no Concílio de Calcedônia. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar as leis divinas. Eu deixei um vídeo na lição anterior, no 16º tema, eu deixei lá um vídeo falando sobre os mandamentos da Bíblia versus os mandamentos do catolicismo. Constantino era adorador do Deus Sol, converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. Ao decorrer do estudo, vocês vão entender o que significa práticas pagãs. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Vamos pegar os 4 evangelhos, mais o livro de Atos e 1 Coríntios. Então esses 7 capítulos desses livros vão nortear essa resposta. Então vamos lá para primeiro Mateus 28, versículo 1, que diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa passagem, todo esse capítulo aqui, do versículo 1 até o 10, vem falando a ressurreição de Jesus e seu aparecimento para as mulheres.
No final da resposta, vocês vão entender por que está tudo relacionado nessa questão com a ressurreição de Jesus. Vamos também para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1 diz o seguinte: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Esse também aqui fala sobre a ressurreição de Jesus. Vamos pegar também o livro de João, capítulo 20, versículo 1. João, capítulo 20, versículo 1, que diz: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. E vamos pegar lá Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7 nos diz o seguinte: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aqui está falando de Paulo, uma das viagens dele, para um local chamado Troade. E vamos pegar também 1 Coríntios, está logo após do livro de Romanos, 16, capítulo 16, versículo 2. E diz o seguinte: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. O que é que esse texto quer dizer? Quantos e quais são os textos bíblicos que falam no domingo? Nenhum desses 8 textos, eu falei 7, mas são 8, nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como um dia de adoração. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo. Ou seja, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no sábado, não foi domingo. Então, quando nós pegamos todos esses textos aqui, já vem confirmando. E lá em Êxodo, que eu li a semana passada, Êxodo capítulo 20, que vem falando sobre os mandamentos, vem dizendo ali qual é o dia do Senhor, que Deus descansou, abençoou e santificou, que foi o sábado. Pergunta 2. O que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Cristo? Então, alguma coisa já vem ocorrendo antes da volta de Jesus Cristo. Ou seja, vem ocorrendo não só naquele período, mas hoje, no século 21, tem coisas acontecendo antes da volta de Jesus. Então, vamos pegar aqui o livro, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia é sair, é abandonar a verdade, é sair da verdade para seguir doutrina errada, fábulas, coisas que não condiz com a palavra de Deus. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está falando sobre o Papa. Por que sobre o Papa? Está bem claro. Versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu li sobre o santuário de Deus, nós sabemos quem é que está no santuário, intercedendo por cada um de nós, que é Jesus Cristo.
Nós já tivemos aí sobre o sacrifício de Jesus. Jesus, quando você pega ali Isaías 53, vem falando o que Jesus fez por nós na cruz. E o que ele faz hoje no santuário, o que é que ele está no céu fazendo por nós, intercedendo, onde ele é advogado. Ele é o nosso sumo sacerdote, de acordo com os estudos do santuário de Deus, que teve esse estudo, o tema lá 15º, se não me falha a memória, 15º, 16º, e hoje é o 17º. Então, eu falei sobre Jesus interceder por cada um de nós. Então, só Jesus é que pode perdoar os nossos pecados. Pastor não pode perdoar pecado. Diácono, bispo, arcebispo, ninguém pode perdoar pecado. Se eu sento na igreja e digo assim, está perdoado os seus pecados, vá e reze 7 Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso. Gente, está errado. Padre não pode fazer isso. Papa não pode fazer isso. É se colocar no lugar de Deus. E quando a gente se coloca no lugar de Deus, acontece o que aconteceu com Satanás. A gente sai da verdade, porque Satanás esteve no céu, viveu com Deus e hoje está aqui fazendo todo mundo pecar. E quando ele faz todo mundo cometer pecado, como nós vemos lá em Apocalipse capítulo 12, ele engana, ele é astuto. A gente peca porque a gente quer seguir os nossos caminhos, e foi o que aconteceu com Satanás. Ele seguiu o caminho que ele quis e ele foi expulso do céu. Então, não existe ninguém capaz de perdoar pecado. Só Jesus, que morreu por nós, se fez pecador, ficou entre a ira de Deus e o homem para nos salvar. Então, Jesus é o único que perdoa pecados. Tá certo? Não estou falando mal do Papa, não é isso. É porque a Bíblia é clara. Quando a gente pega ali, eu vou trazer um exemplo bem claro do que eu estou querendo falar. Eu não, Deus. Eu só estou sendo boca, eu só estou emprestando os meus lábios para que o Espírito Santo fale. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, é isso. Então, o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? Segundo o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, e Daniel 8:12, diz assim: a verdade seria jogada por terra, a igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãs. Práticas pagãs é adorar sol, é adorar lua, é festejar festas que não está na Bíblia e que não é mais festejado nos nossos dias. Já foi abolido por Jesus essas práticas. Tipo assim, São João. Eu gostava de São João. Mas São João, quando a gente pega sobre São João mesmo, a história de São João, é falando de João Batista, o primo de Jesus. Ele pregou o evangelho. E o que foi que aconteceu? Como foi a morte de João? É bíblico, está na Bíblia como João morreu. Ele estava pregando o arrependimento e Herodia estava tendo um relacionamento, ou seja, ela estava com um cunhado. Ela era casada e tem um relacionamento extraconjugal, traindo o marido com o irmão. E aí João Batista estava falando também para ela, para se arrepender, se converter, que havia perdão para ela. Só que ela não quis seguir isso. Então, no aniversário de Herodias, ele estava bebendo, estava alcoolizado. Aquelas festas de antigamente era tudo com muito era regalado com muitos vinhos, muita bebida alcoólica. E aí o álcool tira o discernimento de uma pessoa. Isso é fato, a gente vê várias pessoas se envolvendo em acidente porque está alcoolizado, tanto que não faz o teste do bafômetro
para não produzir prova contra si próprio. Então, Herodias pediu, a filha de Herodias estava dançando para Herodes, e aí Herodes ficou tão seduzido pela dança dela e ofereceu para ela o reino, tudo que ele tinha. E aí ela falou para a mãe: ó, minha mãe, Herodes me ofereceu o seu reino. Aí a mãe falou: não, você vai pedir a cabeça de João Batista. E ela foi lá, pediu, não entendeu o pedido da mãe, a mãe coagiu ela foi, chegou lá, pediu para Herodes a cabeça de João Batista e ele foi decapitado. Ele estava pregando. Então, toda vez que alguém prega aquilo que incomoda o nosso estilo de vida, automaticamente coisas acontecem. Pessoas acham errado. Qualquer pessoa que prega o evangelho, eu estou aqui com já é o 17º tema. Várias pessoas assistem, podem gostar ou não, porque tudo que fala contra aquilo que nós estamos vivendo, muita gente não quer ouvir. As pessoas querem ouvir coisas que falem que está certo, que é isso, que passa pela mão da cabeça, a mão pela cabeça. E, na verdade, a palavra de Deus não é passar a mão pela cabeça. Deus é amor, mas Deus também é juízo. E quando ele voltar, se eu não mudar meu estilo de vida, o que é que vai acontecer? Então, Herodias foi lá, pediu a cabeça de João Batista. João Batista morreu. Hoje se comemora o São João. É isso, a festa de São João, que não é correto. Então, isso é prática pagã. Ir para a festa Lavagem do Bonfim, Rio Vermelho, Iemanjá. Então, tudo isso, carnaval, tudo isso é prática pagã. Comida na Semana Santa, baba do vinho, tudo que não condiz com a palavra de Deus. Deus não mostra nada disso na Bíblia. Então, isso é prática pagã. Próxima pergunta. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Vamos pegar ali 2 capítulos do livro de Deuteronômio, que é o capítulo 4, versículo 19, e capítulo 17, versículo 2 e 3. Primeiro vamos pegar o capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Vamos pegar aqui também o capítulo 17 de Deuteronômio, que ficará mais claro do que Deus quer falar para a gente sobre não adorar nada. 2 e 3, que diz assim: o castigo da idolatria. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança. Versículo 3, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou o sol, ou a lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então, não é correto, não é certo eu adorar a lua, eu adorar sol, eu adorar a Corme Damião, eu adorar a imagem de Santo Antônio, Santa Rita, Santa Luzia, São Lázaro, seja qual for a imagem que eu adore, ou qualquer coisa da natureza que eu adore, está errado. Eu estou colocando no lugar de Deus, e nada disso. Que poder tem uma coisa de barro? Nada. Uma imagem de barro não tem poder nenhum. O poder vem de Deus, o poder é o Senhor, é Jesus, que é todo nome é o nome sobre todo nome no céu e na terra. Então, a prática que era observada entre os pagãos no tempo de Moisés era a adoração aos astros. E lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 22 e 23, e também no livro de Atos, capítulo 15 e 21, a gente também vai pegar uma próxima pergunta que diz assim: que costume havia entre o povo de Deus no tempo de Moisés? Então vamos ver qual era o costume deles. Êxodo 16. Êxodo 16,
versículo 22, que diz assim. Eu já li errado. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. É isso mesmo? Êxodo 16, 22, é isso mesmo. Versículo 23. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozinhar no forno, cozinhe. O que quiser fazer com água, cozeio. E tudo o que sobrar, separar e guardando para a manhã seguinte. Ou seja, era correto fazer tudo na sexta-feira e no sábado não fazer nada naquele tempo. Hoje, às vezes pode acontecer uma pessoa se atrasar e não deu tempo, por algum motivo, um motivo de doença, seja lá qual for, e não deu tempo. Por isso que Deus deu 6 dias para a gente fazer tudo, gente. Para quando chegar no dia do sábado, a gente não fazer nada, a gente descansar das nossas atividades. O motivo de Deus nos dar o sábado para a gente descansar é para a gente descansar das nossas atividades do dia a dia, descansar mente e corpo. E também para que nós possamos nos aproximar dele, através da adoração a ele, e nos aproximar também da nossa família. É correto estarmos em família. Deus é família. Ele deixou um dia de descanso, onde nós possamos aí reconhecê-lo como nosso Criador, porque o livro de Apocalipse faz uma referência sobre Deus. Em Apocalipse 14, versículo 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Então, nós devemos, no dia de sábado, descansar a nossa mente, o nosso corpo, as nossas preocupações, seja lá o que for, problema no casamento, desemprego, doença, e descansar no Senhor. Mas se tiver doente, por algum motivo não conseguir, vai orando, pedindo a Deus, que Ele vai fortalecendo, Ele vai guiando, e a gente consegue guardar o sábado. Nenhum de nós aqui, seres humanos, hoje guardamos o sábado como nós deveríamos guardar, como Deus quer que nós guardemos. Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, o sábado é um dia santo, um dia especial. Com certeza é o dia que Deus ele fica com os olhos mais atentos na gente. Todos os dias ele olha para nós. Mas o sábado é o dia especial, é o dia do Senhor, é o dia que ele santificou, abençoou para nós, seres humanos falhos que não merecemos nada. Nós não somos merecedores. Mas esse amor de Deus, que ninguém explica Deus, e as suas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Então, de acordo com esse texto, vamos ver também lá o livro de Atos, capítulo 15. Atos 15, 21 nos diz o seguinte: Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Desde o tempo de Moisés, sinagogas, antigamente igreja, lá é chamado sinagogas. Hoje, para os nossos dias, a gente chama igreja. Então, igreja são templos onde as pessoas se reúnem para ouvir a palavra de Deus. Então, pessoas pregam no sábado a palavra de Deus. Então, o que é que se fazia no sábado? Ou o que é que se fazia? O que é que o povo de Deus tinha o costume de fazer no tempo de Moisés, segundo esses 2 textos? Era observar o sábado. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico, a gente vai pegar aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 6, 8 e 11, que diz o seguinte: Respondeu-lhes
Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição de homem. Guardais as tradições. Não, é isso mesmo. Guardais a tradição de homens. E versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis outras coisas semelhantes. Então, a resposta diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Ou seja, qual é a nossa prioridade quando nós, relacionado à adoração? Vamos pegar ali Atos capítulo 5, versículo 29, que diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O livro de Tito, no capítulo 1, versículo 14, também nos dá a resposta. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ou seja, toda vez que eu não sigo o que está na Bíblia, porque Jesus disse lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Quando Jesus diz examinais, é para a gente ler a Bíblia, examinar, para que a gente não caia no erro de pessoas que estão desviadas da verdade, não está seguindo a Bíblia e quer trazer coisas que não condiz com a palavra de Deus. Na outra lição, eu havia mencionado que são 3 evangelhos, não é. São 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu só queria fazer essa correção, porque eu li aqui no início, né, na pergunta 1 e não fiz essa retificação. Então, quem deve ter prioridade em nossa obediência, segundo Atos, capítulo 5, versículo 29, e Tito, capítulo 1, versículo 14, diz assim, a resposta inteira. Antes importa obedecer a Deus, não se importem com mandamentos de homens desviados da verdade. Jesus é o centro da nossa adoração e serviço. Separou o sábado como um dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amor a Jesus. Então, para recapitular rapidinho, a palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim o primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, o dia do sol, do paganismo e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data de 7 de março do ano de 321 depois de Cristo. Então, o meu compromisso de fé, que também seja o seu, é: creio que não existe base bíblica para a observância do domingo. Rejeito o domingo como dia do Senhor, porque é uma imposição humana. E confirmo o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Então, aqui encerra sobre o mandamento esquecido, sobre o sábado. E no próximo tema, 18º tema, vamos falar sobre a lei, os princípios da saúde. Obrigada pela atenção, um bom final de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo e até o próximo tema. Querido Deus, obrigada a Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigada, Jesus, porque nos ama. Obrigada por nos dar um dia da semana, o sábado, o santo dia do Senhor, que o Senhor abençoou, descansou, abençoou e santificou, para que possamos nos aproximar de Ti e do nosso próximo. Obrigada, Jesus Cristo, obrigada, Espírito Santo, por direcionar aqui esse estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.